faz uns 2 ou 3 anos que eu voltei a assistir mais animes e também voltei a ler mangá. Na verdade, eu sempre gostei de anime, assistia muito anime e lia mangá quando eu tinha uns 15, 16 anos, mas quando eu comecei a estudar cinema, de fato, eu deixei isso um pouco de lado. Eu nunca deixei de assistir anime, mas a partir de um ponto eu foquei mais em filmes de anime e meio que parei de ler mangá por completo. Eu deixei de ser otaku, digamos, naquela época, mas agora faz uns 2 ou 3 anos que, felizmente ou infelizmente, eu estou voltando a ser um otaku aos poucos. E curiosamente, isso aconteceu depois que os meus filhos nasceram. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles têm diferença de 1 ano, e quando o primeiro nasceu, em 2021, eu comecei a ficar muito mais acordado de madrugada para cuidar dele. Comecei a ter, digamos, esse tempo, entre aspas, de madrugada, e como em vários momentos eu tinha que ficar acordado, porque ele acordava a cada 2 horas, eu voltei a assistir alguns animes nessas noites. Porque como assistir a filme ou algo mais longo era mais difícil, né? Durante a madrugada, eu não conseguia me concentrar tanto assim, eu comecei a ver episódios de animes na Netflix ou em outros streamings, porque era algo mais curto. E depois disso, principalmente devido a Berserk, eu voltei a ler mangá também. Então nesse vídeo eu quero falar de modo um pouco mais livre e espontâneo sobre algumas coisas que eu li e assisti nesse tempo. Não serão críticas sobre essas obras, mas só um relato mesmo para quem se interessar, para quem me pede indicações de animes, e também, baseado no que eu falar aqui, eu queria pedir indicações de outras obras e autores de animes ou mangás. Eu tenho uma lista imensa de coisas aqui para ler e assistir, mas é sempre bom conhecer mais coisas, e também, na medida que algumas indicações se repetem, eu passo a dar atenção maior para essas obras. Eu vou tentar comentar sobre as coisas mais marcantes que eu assisti e li nesse tempo, em uma ordem aqui mais ou menos cronológica a partir de quando eu assisti ou li, e também vou pegar só algumas coisas, não vou falar de tudo que eu consumi nesse meio tempo, apenas de coisas mais marcantes. Uma das primeiras coisas que eu assisti depois que o meu primeiro filho nasceu foi o Sonny Boy, mas eu fiz já um vídeo e escrevi sobre ele, então vou só linkar o vídeo aqui em cima. Após o Sonny Boy, ali em 2022 ainda, eu assisti Berserk, o anime dos anos 90, e virou um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Para quem não conhece, o Berserk é um anime baseado em um arco de um mangá escrito e ilustrado pelo Kentaro Miura, e se passa em um mundo inspirado na Europa medieval e é focado na figura do Guts, um guerreiro solitário que se envolve com um grupo de mercenários chamado Bando do Falcão, que é liderado pelo Griffith, um personagem que se torna companheiro e depois rival do Guts. Todo esse anime, o Berserk, me remeteu muito a várias ideias de cinema e especialmente a aspectos de filmes de guerra, principalmente em como os episódios dão bastante atenção tanto para um lado mais violento, mais épico, para as batalhas propriamente, como também
dão atenção para um lado mais psicológico dos personagens, um lado aí mais intimista dos personagens. Os grandes filmes de guerra geralmente trabalham muito bem com esses dois lados, né? São trabalhos que apresentam a guerra de modo realista e até às vezes grandioso na tela, mas que também exploram os efeitos disso na mente das pessoas. Exploram até mesmo uma certa alienação dos soldados, ou até mesmo algumas questões morais. Exploram até uma certa crise entre a individualidade do soldado, do guerreiro, e a dimensão coletiva pela qual ele está lutando. Eu acho que o Berserk lida um pouco com tudo isso de modo bastante complexo, né? Ele define um lado épico, um lado com muita ação e também um lado íntimo, dramático, quase melodramático até em alguns momentos. Esses dois lados, em certos momentos, funcionam muito bem de maneira isolada, né? Existem episódios mais intimistas, enquanto que outros são mais violentos, mais grandiosos e épicos, porém, esses dois lados, o lado aí da ação e o lado intimista, também dependem diretamente um do outro para a narrativa do Berserk evoluir tão bem como evolui nesse arco específico, né? A narrativa de Berserk depende de uma boa manutenção desses dois lados. Ela nunca ignora um deles e sabe que deve preservar isso para que as coisas continuem interessantes. Inclusive, em fases decisivas da trama, eu acho que a obra também vai mesclar essas duas dimensões, vai mesclar elementos de uma violência física com, digamos, uma crise interna dos personagens. Por exemplo, depois que o Guts reencontra a Casca após o ano que ele ficou lá longe do grupo, ela vai pra cima dele com a espada ao invés de tentar conversar, ou ao invés de tentar resolver as coisas de modo civilizado, como se ela quisesse usar da violência dessa linguagem que o Guts se expressa para resolver ali as suas pendências emocionais com ele. O Guts é um personagem psicologicamente complexo, mas o modo que ele se porta para os outros dá a entender, né, que ele só conhece essa linguagem da violência. Então, como a Casca conhece mais esse seu lado, ela quer resolver o que está sentindo em uma luta de espadas, quer, digamos, se comunicar com ele através desse modo. É uma cena bem síntese da complexidade psicológica do anime e de como ele vai trabalhar com essas duas dimensões da violência e do drama, até porque ela vai se resolver depois de modo bem dramático mesmo. Depois que eu assisti Berserk, eu fiquei bastante curioso, né, com a história e com aquele universo. Comecei a ler o mangá, comecei até a colecionar o mangá, já li quase tudo o que foi publicado, acho que eu tô ali no volume 39 ou 40 do mangá de Berserk. Agora tô gostando bastante do mangá, gosto muito do estilo do Miura, acho que ele tem um estilo meio barroco, que é cheio de detalhes e com composições, né, bem complexas, mas ao mesmo tempo ele também tem uma agilidade, uma dinâmica muito afiada em como, né, organiza os seus painéis. Acho que o Miura sabe equilibrar muito bem um certo virtuosismo técnico do desenho com um lado mais comercial, entre aspas,
do ritmo da ação e das situações. Além desse arco aí da Era de Ouro, que é o arco, né, desse anime dos anos 90, eu acho que o arco do mangá da Torre da Convicção também é muito bom. Ele trabalha muito bem nesse arco com alguns aspectos de terror, principalmente, porque no geral acho que a grande questão de Berserk é que é um universo que vai conseguir materializar muito bem as ameaças sobrenaturais no mundo físico, né? Acho que esse arco principalmente faz isso muito bem. O Miura é muito bom nisso. É um mangá de fantasia, mas ele é extremamente violento e físico. Ele me lembra nesse ponto, sei lá, Lúcio Fulci, me lembra filme de terror italiano nesse ponto, nessa questão de você expressar aspectos sobrenaturais de modo muito físico e direto ali nas cenas. Enfim, eu quero fazer ainda um vídeo completo e mais longo em relação sobre Berserk futuramente, mas fica aqui o meu registro sobre o anime e sobre o mangá. Depois de Berserk, eu assisti Monster e também virou um dos meus animes favoritos da vida. O Monster é baseado no mangá do Naoki Urasawa e narra a trajetória do médico Kenzo Tema ao tentar compreender os mistérios de uma série de assassinatos e acontecimentos envolvendo o Johann Lieber, um paciente que ele salvou. O mais interessante desse anime e desse autor, de modo geral, do Urasawa, é que o trabalho tem uma estrutura narrativa desafiadora, quase experimental, com vários personagens e vários núcleos que vão se sobrepondo, mas quando ele constrói as cenas isoladas, ele vai seguir algumas convenções estéticas bem mais clássicas. A decupagem, entre aspas, do Urasawa remete muito a certos cineastas clássicos. Ele é um autor bem elegante quando compõe os seus quadros, ao mesmo tempo que localiza muito bem você nas ações e no que se passa ali nos painéis. E como o anime é bem fiel ao mangá, você percebe já isso no anime. E é interessante também como a trama central do Monster, apesar de tudo, é bem simples, mas ela se torna muito complexa na medida em que eles inserem novos personagens e novos núcleos e não na medida em que essa trama inicial se expande. Até porque não é uma obra interessada na resolução completa dessa trama. Então, ele não vai fazer com que a trama inicial se expanda muito, mas ele vai expandir mais esse universo que orbita essa trama inicial. Ele está interessado, na verdade, em possíveis traços humanos e morais que aí sim são muito complexos, que orbitam esse acontecimento central envolvendo os personagens do tema e do Johann. É um trabalho com um certo minimalismo meio paradoxal até, porque ao mesmo tempo que a quantidade de personagens que surgem e dos núcleos que orbitam outros núcleos nos confunde, pouca coisa de realmente concreto é revelado sobre o vilão, sobre o Johann e o seu passado. Ou ele vai revelando muito aos poucos e ele está interessado em trabalhar com as pistas desse vilão, mas como se fossem códigos visuais que propõem ideias e sensações. Ele quer mais fazer isso do que limitar o vilão
há uma certa cartilha, ou há uma definição ali mais ilustrativa de mal, digamos assim. Porque, no fim das contas, é um trabalho que vai usar ali as duas figuras, né, o protagonista e o vilão, para refletir sobre aspectos universais de bem e de mal, de modo muito complexo. Os dois personagens principais atuam como representações complexas e talvez absolutas até de bem e do mal. O tema representa essa questão de um bem quase utópico, ele é quase um santo, né? O tema, não importa a situação em que esteja, ele nunca vai conseguir matar alguém, ou ele mal vai conseguir cometer algum ato ilícito extremo, e quando faz algo de quase errado, ele se sente já bastante culpado, né? Ele é bastante Dostoievskiano nesse ponto de seguir uma moral natural acima de tudo, enquanto que o Johann é um psicopata que não vai sentir culpa por nada e vai ter uma maldade que beira o inexplicável, né? E que também possui um certo aspecto sobrenatural que nunca fica muito bem explicado. É como se o Johann de fato fosse uma força do mal que o tema deve lutar, ao mesmo tempo que tem que preservar a sua humanidade de algum modo. Então, fica aqui o meu registro sobre o Monster. Ainda na minha fase Naoki Urasawa, eu li o mangá de Pluto e também depois assisti ao anime de Pluto. Também gostei muito. Inclusive, o Pluto foi a minha obra audiovisual favorita de 2023. Coloquei ele acima de todos os filmes que eu vi no ano passado. Pluto é um anime baseado em um arco do Astro Boy que mostra um detetive investigando a morte de alguns dos robôs mais avançados do mundo. Esse investigador também é um robô e ele se vê envolvido nesses mistérios da destruição dos outros robôs de vários modos, ao mesmo tempo que entra em uma espécie de crise existencial. É uma obra que segue um pouco o mesmo método do Monster do próprio Urasawa, né, do próprio autor. Ela constrói uma estrutura complexa e impõe uma alternância entre personagens e situações que pode até beirar o confuso, mas no fim das contas o apelo está em aspectos bem básicos e bem essenciais da sua premissa. Como nesse caso eu li o mangá antes, deu para perceber como tudo é bastante dependente do rigor dos painéis do Urasawa. Provavelmente o fato do Urasawa ser tão rígido nas adaptações vem dessa consciência de que o fluxo narrativo e as sutilezas das falas e das ações dos personagens dependem dessa decupagem objetiva para tudo fluir de modo mais claro possível e, ao mesmo tempo, mais impactante possível. É claro que o anime até poderia ir para outro caminho diferente do mangá, mas eu acho que o estilo do próprio Urasawa já é das coisas mais cinematográficas que existe, justamente por essa sua filiação estética mais clássica. Então dá para entender essa opção do estúdio e essa imposição do autor por uma adaptação tão fixa ao original. Ainda assim, a animação terá sim um aspecto próprio, um aspecto autoral, essencial, bastante importante, porque ela é responsável pela expressividade dramática dos personagens. E como, nesse caso do Pluto, muita coisa da premissa
depende de aspectos sutis, depende de entonações, de gestos e ações bem particulares dos personagens, a ação dá vida, né, ao seu modo a toda essa minuciosidade. E aí, tanto aspectos do ritmo, da montagem e da luz da fotografia são essenciais para criar toda essa atmosfera mais dramática e mais intimista. Os clímax e as cenas de ação também são muito bem animados, no sentido de preservarem um aspecto orgânico e realista do próprio Urasawa com um aspecto épico da animação. Acho que eles integram muito bem essa visão mais realista da ação do mangá com um apelo um pouco mais épico ali da animação. A textura do CGI de alguns momentos mais épicos, como as explosões, vai, infelizmente, contra essa caracterização mais orgânica do Urasawa. Eles têm um CGI ali um pouco meio artificial às vezes. Acho que muita gente se incomodou com isso, mas no meu caso não foi nada que me afetou tanto assim. Acho que o impacto ainda se preservou, mesmo com esse CGI artificial em certos aspectos. Em relação ao tema do Pluto, uma das coisas que eu mais gosto é que, apesar do foco central ser a questão da humanização dos robôs, eles conseguem refletir sobre questões muito humanas, né? Questões como paternidade, amizade, definições morais, usando a complexidade, usando a sensibilidade e a crise, né, dos robôs. E também, como é de praxe do Urasawa, o apelo principal não está tanto na resolução de tudo, mas no modo em que ele explora essas outras definições, esses outros valores a partir das situações narrativas. Acho que ele é um autor, sim, que vai criar arcos narrativos bem interessantes, mas o interesse nunca está na resolução completa ou apelativa disso, mas sim na exploração complexa de temas humanos e morais que a narrativa irá conter. Outro trabalho que também foi bastante marcante nesse período em que eu voltei a ser otaku, por assim dizer, foi o Ashita no Joe. Nesse caso, eu só li o mangá, ainda não vi os animes. Até dizem que o anime é melhor, né? Que o Dezaki potencializa ainda mais o que já é bom no mangá, mas o mangá é das melhores coisas que eu já li na minha vida, basicamente. Ele é meio que um mangá neorrealista sobre um jovem pobre que passa por várias dificuldades, passa por uma prisão juvenil, é constantemente marginalizado, acaba se envolvendo com o boxe e tem uma relação muito destrutiva com tudo, assim como vários filmes de movimentos modernos do pós-guerra, ou assim como os filmes do neorrealismo italiano especificamente. É um trabalho que dá conta muito bem das crises individuais do protagonista, de tudo que ele passa, dá conta dos seus traumas, de como a sua vivência o torna alguém muito autodestrutivo. Ele constrói psicologicamente muito bem o personagem, dá conta muito bem disso, como também de todo um contexto social e comportamental maior em que o personagem se insere. Ele evidencia aí esses dois movimentos muito bem. Ele vai lidar com essas duas dimensões de modo muito complexo e tem até um final que sugere um aspecto transcendente, bem particular.
Ele realmente expressa coisas que eu não achei que um mangá seria capaz de expressar. E eu também gosto muito da estética do mangá. Ele tem painéis que são organizados de modo mais tradicional, mas o desenho tem elementos bem específicos. Por exemplo, a cidade e os elementos urbanos são desenhados de modo bem minucioso, com vários detalhes. Esse contexto do espaço da cidade é algo muito importante ali, né? E também eu achei interessante como as cenas cotidianas possuem um traço mais simples, enquanto que nos momentos das lutas os corpos ganham uma outra dimensão, né? Os desenhos nas lutas são mais exagerados, tem ainda mais detalhes, tem um lado ali mais maneirista, digamos assim, né? Ele intercala bem esse lado aí mais batalha, mais shonen mesmo, com esse outro lado realista do aspecto cotidiano, e também encontra sempre soluções narrativas mais gráficas. O roteiro é muito bom, mas o desenho sempre sugere algo a mais, né? O painel final desse mangá é uma espécie de ideia, de conceito que de fato só funciona de modo visual propriamente. Eu li outras coisas também, li alguns mangás do Fujimoto, tô lendo Frieren, li umas coisas mais antigas, mas se eu fosse destacar algumas coisas desse período, seriam essas. Então, se você tem alguma indicação de algo que vá para esse lado aí de narrativas clássicas, mas que tem uma construção psicológica muito boa, e que tem propostas estéticas que estão à altura de tal construção, comente aqui embaixo, me indique mais coisas. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo apenas sobre um anime, também posso fazer. Peçam nos comentários, posso fazer sobre os mais pedidos. Quero fazer ainda um vídeo só sobre Chainsaw Man e sobre o Fujimoto de modo geral. Atualmente, na verdade, eu tô lendo mais mangá do que vendo mais anime, ou eu prefiro ler o mangá antes de ver o anime para entender um pouco uma certa essência da obra, e também porque para mim acaba sendo mais prático ler do que assistir. Alguns animes são muito longos e ler acaba sendo mais rápido. Mas é isso, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam para o canal crescer, e até o próximo vídeo.